informação de qualidade nesse texto, tá? Se é um texto vazio. Outros dizem que o jornalismo de qualidade é aquele que se atém à verdade dos fatos, que é puramente factual, sem opinião, sem nenhum tipo de floreio. Mas aí sempre vem aquela velha questão, quem é que vai dizer o fato? Que versão dos fatos que a gente está falando? Tá? Se tem um acidente de trânsito, por exemplo, você vai ter duas versões completamente diferentes. O cara que bateu, o cara que sofreu a colisão. Se você estiver fazendo uma reportagem de polícia, mesma coisa, você vai ver vários fatos diferentes. Vai ter que recorrer à perícia, enfim. Torna-se tudo muito frágil. E será que o jornalismo de qualidade é aquele que a gente consegue produzir bem? Só que a produção precisa de dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, como é que você vai fazer uma boa produção? Isso quer dizer que os jornais pequenos não podem fazer um bom jornalismo? Não. A gente tem vários exemplos de jornais menores fazendo um excelente jornalismo. Então, o jornalismo opinativo, às vezes, é considerado, jornalismo de qualidade é aquele que tem opinião, é aquele que tem uma certa alma, que o repórter coloca lá. Talvez seja também, mas aí eu sempre pergunto, por que vocês devem ouvir a minha opinião e não ouvir a opinião de outra pessoa? Por que a opinião de alguns é mais importante do que a opinião de outros? Né? Por que a opinião de uma pessoa só transforma jornalismo em um produto de qualidade e outros não? Tá? Eu não tenho resposta para nada disso aí. Né? Vocês perguntem aos professores de vocês na segunda-feira. Mas o que eu acredito é que, independente do que vocês acreditam em jornalismo de qualidade, vocês impreterivelmente vão ter que ter uma apuração de qualidade, se vocês quiserem se aproximar dessa coisa, desse universo chamado qualidade no jornalismo. Tá? Se não houver uma apuração de qualidade, você vai estar distante de qualquer daqueles exemplos ali que a gente deu. E agora eu estou distante aqui do... Então, o que a gente vai ver hoje aqui são algumas pequenas dicas, algumas pequenas informações, de modo que a gente possa melhorar o nosso trabalho de apuração. Isso vale para rádio, TV, internet, qualquer coisa. Como é que eu trabalho nesses últimos anos? Como é que eu procuro as pessoas que trabalham comigo? A gente trabalha no conceito de informação de qualidade. Tá? Toda apuração que você faz, você está buscando informação. Essa informação é a informação que você vai querer transmitir, e aí não basta só ouvir os dois lados. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter o conhecimento sobre o assunto que você está lidando. Eu parto do princípio de que se a gente vai transmitir informação, que seja uma informação de qualidade. Não importa se você tem 15 linhas para preencher, ou se você tem 3 páginas de jornal. Tá? O que eu defendo sempre é que o jornalista deve procurar essa informação com a máxima qualidade que ele consiga, naquele pequeno tempo que ele tem. Certo? Informação de qualidade só vem com conhecimento. Seja um conhecimento que vocês adquirem aqui na universidade, que vocês adquirem lá fora, que vocês adquirem nos livros, adquirem com experiência no mercado. As formas de vocês adquirirem conhecimento são múltiplas. Tá? Agora, o resultado final é, quanto mais conhecimento você tem, mais qualidade você vai conseguir colocar na informação que você divulga. Certo? E o oposto também é verdadeiro. Quanto menos conhecimento você tem, mais pobre vai ser a sua reportagem, mais pobre vai ser a sua matéria. Certo? Daí que isso não é uma máxima acadêmica, não é uma verdade universal, é apenas o que eu procuro divulgar e que acredito que a informação de qualidade só vem com apuração de qualidade. E aí a gente chega na tecnologia. Tá? A gente usa a internet aqui no Brasil há, 15 anos, eu particularmente 20 anos. Nas redações, mais ou menos esse tempo. E ainda hoje, 20 anos depois que a gente está trabalhando com internet, a gente ainda escuta no mercado, nas redações, aquela resistência com a tecnologia. Aquele o pessoal muito diz, eu não sei usar isso e não quero aprender. Tá? Ou então o cara, não, só sei digitar e não sei fazer mais nada, tá bom demais. Certo? De fato, tá bom demais para você preencher aquele espaço. Mas a partir do momento que vocês que
Quem já tiver com a carreira consolidada, quem estiver começando, a partir do momento que vocês queiram ir um pouco mais além, vocês vão ter que entender um mínimo de tecnologia, por um motivo muito simples. Não existe jornalismo sem tecnologia. Tudo que a gente faz, a gente depende da tecnologia. Você bate uma matéria hoje, você transmite na televisão, tudo é máquina. Tá? Tudo é máquina, tudo é aparelho. Você não é obrigado a virar um especialista nisso, você não precisa. Você não precisa virar um técnico. Agora, a partir do momento que você entende como a máquina funciona, um pouco pelo menos, você passa a entender melhor o trabalho que você faz. Porque todas as etapas do jornalismo vão passar pela tecnologia. Você produz uma matéria, você está precisando de tecnologia. Hoje em dia, ninguém mais digita texto em máquina de escrever, por exemplo. Você digita, você vai usar o computador, vai usar o Word, usa tudo. Você, mesmo que você não queira e mesmo que você resista, você depende da tecnologia, certo? O que a gente defende aqui é uma coisa muito simples. Se vocês dependem tanto, se nós como jornalistas dependemos tanto da tecnologia, o mínimo que a gente deve saber é dominar essas ferramentas diárias que a gente usa, certo? Não significa que você vá precisar usar, mas pelo menos você sabe o que pode ser feito. Um exemplo muito simples que afeta todos os dias aqui, todo mundo. Você entra em qualquer redação, qualquer assessoria, não encontra um telefone. Eu vejo isso todos os dias. A gente trabalha com agenda de contatos, a gente depende de contato, mas a gente não sabe usar uma agenda eletrônica. A gente usa o Word todos os dias e já vi várias pessoas que eu perguntei, vem cá, esse texto que você me passou tem quantas linhas? Aí o cara vai contar lá, uma linha por linha na frente da tela. Funciona. Ele atingiu o resultado final dele. Mas aí não é o objetivo que a gente está aqui. A gente quer que você faça isso rápido. Tá? Se a gente usa a internet todos os dias estamos online para apurar, estamos usando a internet para apurar, usando o Google, então vamos tentar usar da melhor maneira possível e que nos faça perder menos tempo. Se algum de vocês aqui passou por redação ou vai passar, vocês vão ver que 5 minutos na hora de um fechamento faz toda a diferença. Tá? E esses 5 minutos, muitas vezes, é o que vai diferenciar vocês no mercado de trabalho. Tá? É um parágrafo. Às vezes é um parágrafo que tem uma informação de qualidade que o seu concorrente não tem. Aqui todo mundo, nosso colega anterior falou aqui das redes sociais, todo mundo usa Facebook, Twitter. Tá? Os jornalistas, nós como jornalistas, a gente usa muitas vezes para trabalhar, mas a gente não sabe como funciona essa lógica do Facebook. Aqui é um exemplo muito simples, que eu falei antes da questão do conflito de gerações, o pessoal, eu não acho que não mexo com isso, tá aí. Esses 3 livros aqui, que com certeza vocês já ouviram falar, os 3 livros do Hélio Gaspari, a trilogia dele. Esses 3 livros foram feitos em cima de banco de dados, que é o nosso mini curso de amanhã à tarde aqui. E isso não sou eu que estou falando, é o próprio autor. Tá? O Hélio Gaspari já é um senhorzinho, está usando o banco de dados aí há 30 anos. E usa ainda hoje. E tenta fazer que o pessoal da Folha use, e nem todo mundo usa. Mas, enfim, isso o próprio Hélio Gaspari fala. Ele diz, quem escreveu esses 3 livros não fui eu, foi o banco de dados. Tá? É claro que a maestria do Hélio Gaspari vem no texto, vem como ele vai apresentar isso, como ele vai estruturar. Mas toda a informação de qualidade ele coletou com o passar dos anos, armazena isso num banco de dados específico para jornalismo e está aí o resultado. São certamente os melhores livros sobre essa época que a gente tem hoje aqui no Brasil. Tem vários outros exemplos que não dá tempo de ver agora. Quem participar do curso amanhã, vamos ter vários exemplos de uso de banco de dados no jornalismo. Aqui fica uma dica de um livro que trata sobre isso também há pelo menos 40 anos. Pelo menos há 40 anos, esse senhor Felipe Maia, ele fala sobre as técnicas de apuração com ferramentas de tecnologia. Não é que isso vá mudar, nem vá fazer você um melhor jornalista do que outro. Não se trata disso. Trata simplesmente de você otimizar o seu tempo, de você conseguir chegar primeiro numa informação de qualidade. Tá? Chegar antes do seu... Não precisa nem ser do seu concorrente, você chega primeiro do que qualquer pessoa, isso você tem mais tempo para fazer. E aí vem aquela velha história que a gente discute muito na universidade. Já que jornalismo é uma arte de generalidades, já que a gente tem que saber um pouco sobre tudo, por que, como jornalistas, a gente não usa a internet
para saber um pouco sobre outras ciências e aplicar isso no dia a dia do nosso trabalho. Eu coloquei só essas 4 aí, porque eu acho que são quatro temas que a gente vê todos os dias e que a gente precisa todos os dias no trabalho. Você faz uma reportagem de polícia, vai cobrir polícia, você não precisa ser um especialista em criminologia. Agora, na hora que você lê um texto de um repórter de polícia que tem uma pequena noção sobre criminologia, você vai sentir a diferença na hora. A informação que ele está passando para vocês vai ter um salto de qualidade imenso. E ele não precisa fazer uma graduação em criminologia, não precisa fazer um mestrado em criminologia, não. Agora, vocês têm que ter o interesse de ir atrás do assunto que vocês cobrem. Você tem que ter interesse de ir atrás daquilo que vai dar um salto de qualidade. Então, hoje é pública e notória a deficiência que os jornalistas têm na área de direito, por exemplo. A gente não sabe nada sobre direito. A gente vai escrever sobre processo, vai escrever sobre fulano, a gente não sabe a diferença de calúnia para difamação, não sabe como é que funciona essa questão de ressarcimento, a gente não sabe nada sobre direito. E a gente não aprende isso na faculdade. Então, se vocês não forem atrás desses assuntos, vocês vão boiar e vão perder a vaga de vocês para aquele cara que tirou meia hora do dia dele para ler um pouco. Existem livros sobre noções de direito para jornalistas. Quando eu falo em banco de dados é uma coisa técnica, é uma coisa da área de TI. Tá? Mas a gente fala de banco de dados para jornalismo. E aí cabe a vocês analisar se isso pode ser aplicado ou não. A gente explica como é que funciona e dá digamos assim, mostra a estrada. Tá? Direito, ciências sociais, tudo isso vocês vão aplicar no jornalismo. Existe uma luta em glória que eu particularmente travo com as redações que conheço, de que é o seguinte: você entra numa redação hoje, só tem jornalista. E jornalista no sentido amplo, jornalista, fotógrafo, diagramador, mas você não tem outros profissionais de outras áreas trabalhando na redação. E aí, quando a gente tem uma dúvida de direito, como é que a gente faz? A gente vai ter que ir atrás de uma fonte, vai ter que ir atrás de internet, e muitas vezes o resultado é desastroso. Muitas vezes o resultado que sai lá na matéria é um desastre. Para isso que alguns jornais a Folha de São Paulo, por exemplo, tem uma seção erramos ali, todos os dias. Tem dia que tem 10 erros na Folha. A Folha está um passo além porque ela tem essa pequena transparência de assumir esses erros. Só que são erros assumidos no dia seguinte. Quem leu a matéria ontem não vai ver amanhã aquele erro. Pouquíssimas pessoas vão ver isso. Então, com conhecimento, você antecipa esse erro, você evita esse erro. E aí entra a questão de outras ciências, que é as redações no Brasil. Tá? Eu digo no Brasil porque em outros países isso já funciona. Ela precisa de profissionais de outras áreas. A gente precisa de advogados, e não é advogado para o departamento jurídico da redação para defender o jornal quando leva um processo. A gente precisa de advogados dentro da redação, precisa de estudiosos do direito, a gente precisa de psicólogos, precisa de muita gente de TI. Tá? Pra vocês terem uma ideia, hoje o New York Times ele não está contratando mais jornalistas que mexem com informática. Ele está contratando programadores e pegando esses programadores e colocando num curso de jornalismo. Hoje, o New York Times, o Washington Post, os principais jornais mundiais, eles têm uma equipe gigante de técnicos que estão estudando jornalismo. Certo? Porque para o New York Times já está sendo uma grande porcentagem da informação que eles veiculam, já está dependendo muito mais de dados do que do simples fazer jornalismo que a gente está acostumado. Tá? E aí, não vou entrar no mérito de que é um caminho sem volta ou não. É o que acontece hoje e o que está se aprimorando cada vez mais. Talvez daqui a 10, 15 anos, comece no Brasil, não sei. Tá? Mas é a realidade hoje em toda a América do Norte e boa parte da Europa. E aqui, nos grandes jornais, aos poucos também, Globo, Estadão, estão fazendo isso. Tá? Todos esses jornais maiores, eles já têm um núcleo
Tá? Um núcleo grande de pessoas que estão trabalhando só com jornalismo e dados. Como funciona hoje? Tá? Vamos chegar agora na parte de internet. Como é que funciona hoje quando a gente precisa apurar? Quando a gente quer, aquela velha história, a gente quer falar com o prefeito, vamos procurar a prefeitura. A gente quer falar sobre o trânsito, vamos procurar o DETRAN, o SMTT, direitos humanos, ONGs. A gente já tem aquela agenda com aqueles nomes pré-definidos, que infelizmente muitas vezes são os mesmos nomes que aparecem, tá? Cientistas políticos, cientistas sociais. Quando a gente não sabe direito, a gente liga para a universidade, para a assessoria, vamos procurar um professor, e aí chega aquele momento de que a gente precisa apurar um assunto, você tem 40 linhas para preencher e não sabe quem procurar. Não consegue achar uma fonte, não consegue achar um personagem, e aí o que é que a gente faz? A gente recorre a Deus, né? Hoje, sinceramente, eu não conheço ninguém que não use o Google como ponto de partida para tudo na internet. Tá? O cara, às vezes você sabe o endereço do site, mas você joga no Google mesmo assim, só para poder clicar e bater no site certo. Você não quer digitar o endereço. Tá? E aí, funciona. Funciona. O Google não ficou famoso à toa. Funciona. Mas aí a gente volta para aquele pulo de qualidade que a gente está falando aqui desde o início. O Google funciona muito bem, inclusive, para preencher aquele espaço que vocês têm. Para preencher aquele espaço no jornal, aqueles minutos do rádio, você vai lá e tal. A partir do momento que você quer dar um salto de qualidade e que você quer transmitir uma informação com mais qualidade para o seu público, você tem que entender como funciona o Google para poder perceber que o Google não é Deus ainda. Tá? O Google não encontra tudo. Se você está apurando assuntos genéricos, perfeito. Se você está apurando uma coisa que vai mais além, que você precisa de uma informação técnica, uma informação científica, que você precisa achar bons pesquisadores, talvez fora do país também, o Google não encontra tudo. Em termos comparativos aqui, a gente acha que se não está no Google, não está na internet. Só que 80% da internet está fora do Google. A gente vai ver por quê. Isso é um cálculo otimista. Tá? Vocês vão ver outros estudos por aí dizendo que, na verdade, o Google só indexa 10% da internet. Tá? O cálculo mais otimista chega próximo de 20%. Nenhum estudo que eu conheço ultrapassa 20%. Ou seja, você tem 80%, é um mundo novo, completamente novo lá fora, no caso dentro da internet, mas lá fora do Google. E essas informações que não estão no Google, elas não são de qualidade? Não, muito pelo contrário. As informações que estão fora do Google, muitas vezes, são infinitamente superiores do que as informações que vocês encontram no Google. Tá? Então, para o jornalista, para a apuração de qualidade, o Google é um quebra-galho. Os resultados que você encontra no Google estão muito longe de serem exatos. Tá? A gente vai ver só um hoje aqui, amanhã no curso, quem for participar, vamos ver vários outros. Mas, resumindo, uma das principais dificuldades que nós, como jornalistas, temos hoje com o Google é a questão da data. É de você encontrar no Google uma informação velha e não saber que essa informação é velha. E aí a gente vê isso todos os dias no resultado das matérias, no resultado das reportagens, o repórter trabalhando com informação velha, achando que aquilo é novo porque achou no Google. Isso acontece, inclusive, em sites, não é só em blog, não, em sites enormes, tem um problema técnico muito sério com data. Certo? Os resultados que você encontra no Google, se você fizer uma pesquisa no Google aqui em Aracaju, vai ser diferente se você fizer uma pesquisa em Recife, se fizer em Brasília. Não são os mesmos resultados. O Google trabalha com pelo menos 20 variáveis para poder exibir o resultado de busca para vocês. Isso não tem exatidão nenhuma. Tá? Aquela primeira página do Google,
eu, com o pouco conhecimento que eu tenho, eu consigo manipular aquela primeira página do Google. E a gente vai ver isso amanhã no curso também. Como é que uma pessoa, eu, num planeta de 7 bilhões de pessoas, consigo manipular a primeira página do Google. Eu consigo botar conteúdo do meu site, lá na primeira página. É porque esse conteúdo é fantástico? Não. No conteúdo não tem nada de fantástico. É só uma questão técnica. Então, se a gente depende desses resultados do Google, nós nos tornamos reféns, tá, de um conhecimento que vai além do nosso, dessa manipulação técnica dos resultados. Aqui, algumas das variáveis. O Google leva em consideração a geografia, qual é a cidade que você está. Ele grava o seu histórico de buscas. Tá? Você tem um histórico de todas as buscas que você faz no Google, mas chega um belo dia que você quer buscar um assunto totalmente diferente. O Google não sabe. Ele vai lhe exibir os resultados de acordo com o seu histórico. É tipo uma média escolar. Tá? O seu endereço IP, né, o tipo da rede que você está, a conexão, influencia nos resultados que você encontra no Google. E vários outros fatores vão influenciar esses resultados de forma positiva para a velocidade, você vai encontrar o resultado muito rápido, mas de forma negativa para a qualidade da informação. O exemplo que eu falei ali de datas erradas, tá? Isso acontece todos os dias com todos os jornalistas. A gente tem o mesmo site encontrado aqui pelo Google com 2 datas. Vocês estão vendo que lá em cima é 24 de abril, aqui é 17 de abril. Se você está acostumado a ler esse jornal todos os dias, você vai saber de que a data correta é a de baixo, é a data da edição de jornal. Mas e se você não lê esse jornal todos os dias? Você não vai saber qual é a data correta, você vai ter que fazer pensar, não, eu acho que é aquela ali, pela lógica parece que é aquela ali. Mas e no processo de apuração? Que você precisa ver vários sites ao mesmo tempo, precisa entrar em vários jornais ao mesmo tempo, isso vai passar batido. Isso passa batido todos os dias, e daí a gente... Aqui é um exemplo muito simples, que é coisa de uma semana a diferença. Tá? Mas a gente encontra diferenças de anos. De você ler um estudo que você acha que é de 2012, e o estudo, na verdade, é de 2006, 2005. E isso passa. E aí passa por você, passa pelo editor executivo e chega no leitor. Se eu quiser ler o Globo, o jornal Globo hoje, eu vou ter que pagar. Não só o Globo, como a maioria dos jornais brasileiros hoje estão fechados também, certo? A partir do momento que o jornal fecha o conteúdo dele para que vocês precisem pagar uma assinatura, esse jornal tomou uma decisão muito simples. Eu estou fora do Google. Os jornais que têm conteúdo fechado, eles estão naqueles 80% lá, de que não estão no Google. Ou seja, para muita gente o jornal não está na internet. Se não está no Google, não está na internet. Todo conteúdo fechado na internet não é indexado pelo Google. E aí eu lhe pergunto, você como repórter, você precisa ir fazer uma reportagem em Maceió, e você nunca foi para Maceió na vida. Qual é o primeiro lugar que você vai procurar informação? É o jornal. Você quer ver um histórico dos acontecimentos, um acidente que teve lá, você vai procurar o jornal. No Google, você não vai achar, porque o jornal está fechado. Então, imaginem a quantidade de conteúdo, as milhares de páginas que não existem com conteúdo de qualidade, um conteúdo apurado, que elas não são encontráveis pelo Google. Elas não estão indexadas. E não tem jeito. Se os jornais não abrirem conteúdo, não vão... Se os jornais não abrirem o conteúdo, esse conteúdo não vai ser indexado. Tá? Se você não entrar no site do jornal, não usar aquela pesquisa interna do jornal, que geralmente não funciona, ainda tem esse outro agravante, a maioria dos jornais na internet... Quando eu falo jornais, eu estou falando de sites noticiosos. Tá? A maioria dos jornais não tem um sistema de busca que funciona bem. São pouquíssimos. Certo? Você já perdeu todo o conteúdo do Globo. Outra informação que o Google não indexa. Jornais que fazem isso aqui, que não deixam você ler o texto puro.
Aquela velha tecnologia do flip. Tem vários nomes, a mais comum é chamada flip, é aquela que você passa o jornal. Você clica e a página vai passando. Aquilo é muito bonito de se ver. Do ponto de vista da informação, é um desastre. Tá? Isso é uma outra luta em Glória, que a minha agência, a gente tem essa luta com jornais, que é para eles pararem de fazer isso, porque isso só atende ao mercado publicitário e atende parcialmente. Tá? Existem várias maneiras de vocês reverterem isso. Por que que o jornal não coloca essa versão e uma versão texto para poder ser indexado? E aí vocês se coloquem na posição do empresário. Se você tem um jornal, se você quer abrir um jornal, você vai investir uma quantia enorme de dinheiro, você vai investir na qualificação do seu repórter, você vai investir em carro, em equipamento, em infraestrutura, para poder botar na rua um jornal, não vou nem dizer de qualidade, você vai poder botar na rua um jornal. E esse jornal não pode ser lido, só pode ser lido ali na rua pela internet ou quem tem assinatura. Tá? Então, você está perdendo dinheiro. O difícil é convencer a direção de que eles estão perdendo dinheiro. Tá? Então, todos esses jornais, Estadão, Globo, esse é o Jornal do Comércio, tem vários outros que estão usando essa tecnologia, que está sendo empurrada a goela abaixo por uma questão publicitária. Todos esses jornais estão fora do Google, não estão sendo indexados. Você não encontra as reportagens desse jornal no Google. Você encontra só o que vai para o site do jornal online, o que tem texto, aquele que você pode copiar e colar. As reportagens, as grandes reportagens, as reportagens especiais, estão fora do Google e você não vai encontrar. Rapidamente, vamos entender um pouco, tá? Um pouco só, como é que o Google pensa. O Google tem a empresa Google, tá? Eles têm milhares e milhares de computadores de baixo custo. É computador que não tem monitor, não tem memória RAM, não tem nada. São computadores de baixíssimo custo, que para a gente seria lixo. Esses computadores, eles têm um pequeno programinha, que é o robô do Google, que vasculha toda a internet, tá? No intervalo de segundos, tá? Que muda sempre, mas no intervalo de segundos, esses milhares e milhares de robôs vão vasculhar a internet atrás do quê? De conteúdo. Tudo internet é conteúdo. Eles rastreiam atrás de conteúdo. Quando eles chegam num jornal, quando eles chegam num site, o conteúdo é fechado, ou quando ele chega num jornal que ele não consegue pegar esse conteúdo, ele passa direto. E aí ele passa direto, são aqueles 80% que estão fora do Google. São informações de qualidade que saem do Google. Toda palavra que o Google encontra, ele arquiva. Cada palavra é indexada e tudo vira um banco de dados. É daí que vem os resultados na página do Google quando você faz uma busca. O resultado que sai no Google é em cima dessa fórmula por onde os fundadores do Google ficaram milionários, que é o PageRank, que é a mesma fórmula há 10 anos. Tá? Eles usam uma equação matemática e eles vão aprimorando essa equação. Esse PageRank funciona muito simples. Antigamente, quando o Google começou, era só uma matemática, era só uma equação matemática que eles faziam. Depois eles começaram a usar a popularidade. Ou seja, os sites mais acessados são mais importantes. Do ponto de vista da informação qualificada, isso não vale nada. Se fosse assim, todos os sites de mulher pelada eram os melhores sites de conteúdo de qualidade. Essa era a equação antigamente no Google e que funcionou durante muitos anos. Os sites mais populares iam para o topo da busca. E existem estudos e mais estudos mostrando que a maioria de nós nunca passamos da primeira página do Google. A gente procura e fica só na primeira página, não vamos para a segunda. Essa primeira página é a mais manipulada possível. Depois, o Google começou a medir a popularidade dos sites e começou a vincular com palavras-chave de cada site. As palavras que mais se repetiam, as palavras mais importantes. Ele analisava isso com a sua busca
e lhe mostrava os resultados. E com o passar do tempo eles foram aprimorando cada vez mais, e eles estão aprimorando até hoje. Então hoje já existem, eles juntam todas essas variáveis, jogam na equação e lhe dá o resultado. É pura matemática. Tá? Agora, é uma matemática manipulável, como a gente já viu aqui antes. Hoje, a busca que você faz no Google leva em consideração o histórico de buscas que você faz. Algumas das variáveis que a gente trabalha aqui com o Google. Quando você faz uma busca do Google, ele está levando em consideração, numa fração de segundos, tudo isso. E aqui vem o detalhe mais importante, que poucos jornalistas entendem e deveriam entender melhor, que é a questão da codificação. Quando você joga uma matéria na internet, você quer que essa matéria seja lida pela maior quantidade possível de pessoas. E muitas vezes, as pessoas não estão encontrando a sua matéria, não é porque sua matéria é ruim, ou não é porque o conteúdo está fechado. Às vezes o conteúdo está aberto, o Google indexa o seu site, está todo perfeito, mas aí o carinha lá da informática, o técnico, não sabe trabalhar direito com HTML, não sabe trabalhar direito com código, então ele coloca uma página no ar truncada, uma página com muita poluição, digamos assim. Quando o Google encontra essa página poluída, ele passa direto também. Ele não vai indexar, não vai trazer lá para os resultados. E aí é onde entra a manipulação boa, que é você procurar sempre. E é o que os jornais não fazem, por exemplo, a maioria dos sites de notícias não se importam com isso, de limpar esse código. Porque a partir do momento que você limpa esse código, onde está a sua matéria, ela vai lá para cima do topo do Google. O site influencia. Vocês já devem ter ouvido falar, a gente está na internet, entra no site e diz, esse site é muito pesado, tem animação, não sei o quê. O peso, digamos assim, do site influencia no resultado de busca. Então, às vezes, um exemplo muito simples com um jornal, com assessorias. Você tem um conteúdo fantástico, você passou 3 meses apurando uma reportagem, e você quer dar o melhor tratamento possível para essa reportagem. Aí você chama 3 guris lá, que saca tudo de informática, saca tudo de computador, os caras botam vídeo, botam animação, botam tudo. E aí cria um hot site que chama, para colocar a sua matéria. Essa matéria já era. Só quem vai encontrar essa matéria é aquela pessoa que tem o endereço certo, ou que achou o link, mas ela não vai encontrar no Google, porque está com tanta poluição no código, tanto lixo, que o Google vai passar batido. E você, na sua apuração, você muitas vezes vai perder. Você perde excelentes reportagens especiais, que todos os jornais fazem e investem dinheiro, por uma coisa simples dessa. Isso aqui é um pouco mais técnico, mas todo site que é construído, todo blog, o Google leva em consideração esses padrões W3C. Isso é um organismo internacional, isso vale para o mundo todo, é como se fosse não é uma federação, enfim, são regras de boas práticas para a construção de qualquer conteúdo na internet. Existem regras muito simples, muito práticas, que o Google leva em consideração também na hora de indexar. A partir do momento que você desvia desses padrões universais que valem para o mundo inteiro, você também está se desviando do banco de dados do Google. Exemplo, temos tempo ainda? 5 minutos? Um exemplo simples. Você coloca no Google isso aqui. Acidente de avião em Aracaju. Tecnicamente falando, o Google não vai procurar isso. O Google está procurando isso aqui. Ele está procurando 3 palavras. Acidente, avião e Aracaju. Ele vai jogar essas 3 palavras no banco de dados, vai usar toda aquela equação que a gente viu, vai levar em consideração todas aquelas variáveis e vai lhe dar um retorno. O que é que acontece? Muitas vezes, você vai ter milhares de resultados que vão estar falando sobre acidentes em Aracaju, mas que não tem nada de avião. Às vezes tem avião na vinculada da matéria. Às vezes, na matéria, tem um link para uma matéria sobre o lançamento de um avião. E isso vai ser exibido para vocês como resultado. Tá? E a gente perde tempo com isso.
A gente fica procurando no Google. Quando você está fazendo uma apuração de um assunto que você não conhece, você perde muito tempo no Google. Se você colocar essa simples variável aí, OR, tá? Ele vai procurar matérias que não vinculem essas duas palavras. Ele vai procurar matérias que falem de avião ou Aracaju, sem vincular as duas. As aspas é o que acho que a gente já sabe mais, é mais comum, é você fazer uma busca colocando aspas no Google. Então, por exemplo, se você pesquisar o nome Maria da Silva, o Google vai pesquisar por Maria, por da e por Silva. Ele não vai pesquisar por Maria da Silva. Ele só vai pesquisar por esse nome composto Maria da Silva se você colocar as aspas. Eu acho que essa é a variável mais conhecida do Google, que a gente conhece mais, embora a gente use pouco. A gente conhece e quase nunca usa. E isso muda os resultados da busca, dependendo do assunto, de um jeito impressionante. Enfim, essa palavra define, você pode jogar no Google, define, 2 pontos, e colocar qualquer termo lá, que o Google não vai procurar em notícia, não vai procurar em páginas, ele só vai procurar por definições dessa palavra que você procurou. Geralmente vai retornar livro, vai retornar enciclopédia online, feita a Wikipédia. Então, essas são algumas muito simples das variáveis, tá? A gente vai aprender um pouco mais sobre essas variáveis do Google no curso de amanhã, sobre banco de dados. Eu recomendo, a dica principal que eu deixo para vocês é: parem de usar o Google, aquela primeira tela do Google, para fazer apurações jornalísticas. Usem isso aqui, usem a busca avançada do Google. Os resultados que vocês vão ter na busca vão ser muito mais precisos e com informação muito mais qualificada. Este aqui é o formulário, tá? Esse formulário existe em todos os idiomas que o Google trabalha. Se vocês entrarem na página inicial do Google, no canto superior direito, vai ter uma bolinha. Você clica lá que vai ter essa opção aí, busca avançada. Ou vocês podem entrar direto pelo endereço. E aí, com esse formulário de busca avançada, não significa que vocês vão recuperar os 80%. Aqueles 80% de conteúdo continua fora do Google, não está lá. Mas vocês vão aprender a trabalhar da melhor maneira possível os 20% que estão no Google. Com esse formulário, vocês deixam de correr o risco, por exemplo, de bater numa matéria com a data errada, feito aconteceu com o jornal. Porque você pode definir pelo formulário que você só quer matéria do dia 12. Você pode definir que você só quer notícia dos últimos 3 meses. Você pode definir várias combinações. Tá? É muito fácil de usar. Não vamos ter tempo de ver item por item. E, por fim, deixo o convite aqui aberto a quem quiser participar amanhã do curso que a gente vai dar sobre banco de dados. Vão ser 4 horas, específico para jornalistas, introdução de banco de dados a jornalistas. Por que banco de dados? Porque tudo é banco de dados na internet. Por isso que funciona tão bem, por isso que é rápido. A cada dia que passa, mais e mais bancos de dados são criados, são jogados na internet e são indexados pelo Google. O tema, foi aprovado agora aqui, a lei de transparência, de acesso à informação pública, que há 10 anos a gente fala sobre essa lei, e é um pilar universal. Não existe transparência pública sem banco de dados, por um motivo muito simples. Se você não cataloga suas informações, se você não cria uma metodologia de arquivar o conteúdo, você não tem como recuperar. Não adianta o governo chegar e dizer: não, a gente vai abrir uma sala, está aqui 300 milhões de páginas de arquivos confidenciais. E aí? Você vai levar 300 milhões de anos para extrair alguma coisa. Se não houver um método, se não houver um banco de dados, a gente não vai para lugar nenhum. Todas as iniciativas de internet hoje que deram certo trabalham com banco de dados. O Google, Facebook, Twitter, YouTube, tudo é banco de dados. Isso aqui é o cálculo mais recente que eu encontrei.
por minuto, no mundo, 40 horas de vídeo são enviadas para o YouTube. Nem que a gente vivesse milhões de anos, a gente ia conseguir assistir isso tudo. É o equivalente a 176 mil filmes por semana, levando em consideração que são filmes de 2 horas e alguma coisa. E aí eu pergunto a vocês, como é que a gente vai extrair o conteúdo de qualidade disso aí? Como é que a gente vai separar o joio do trigo? Com a quantidade de lixo que deve ter nesses vídeos. Como é que a gente separa o joio do trigo quando a gente joga no Google uma pesquisa e aparece lá em cima 1 bilhão de resultados? Não tem como. Se nós, como jornalistas, não tivermos um método para pesquisar isso, ou pelo menos entender um pouco isso aqui que a gente falou, de que os resultados são manipulados e são feitos para serem manipulados tecnicamente, a gente vai se perder sempre. A gente nunca vai dar esse salto de qualidade. Por quê? Porque eu vou estar lá no Google, vou estar pesquisando a mesma coisa que vocês todos, e no dia seguinte a nossa matéria vai ser toda igual. De todo mundo. Porque a gente achou a mesma informação. E às vezes todo mundo achou a mesma informação errada, e sai no jornal a informação errada. Tá? Blog, tudo banco de dados. Tudo que você faz no blog vai para um banco de dados. Todos os sites de qualidade hoje, e aí vem o ponto positivo e negativo. Os sites de qualidade trabalham com banco de dados. Se esse banco de dados não for não tiver uma manutenção, não for alimentado, o site perde toda a capacidade dele de gerar informação. Amanhã nós vamos ver alguns exemplos de sites que passaram por isso aí. O que a gente vai ver muito rápido aqui, aliás, muito rápido aqui, mas amanhã com mais profundidade, no curso de banco de dados, é entender por que a gente deve usar banco de dados como jornalista. É obrigatório? Claro que não é. A maioria dos jornalistas não usam. Vocês não vão se tornar jornalistas piores ou melhores por usar ou não usar. O que transforma vocês em melhores jornalistas vai ser como vocês vão extrair o conhecimento. É o conhecimento que vocês têm e como vocês aplicam esse conhecimento é que vai diferenciar vocês no mercado. Tá? Agora, quando você começa a usar de um jeito mais técnico, mais preciso, as ferramentas que a gente tem hoje, você ganha algumas regalias em relação aos outros. Você ganha algumas vantagens. Você vai ter mais tempo para fazer outras coisas, você vai ter mais tempo para apurar. Por quê? Porque você vai apurar de um jeito muito mais rápido do que a maioria de nós aqui. Tá? Você vai ter mais técnica e mais qualidade, ao mesmo tempo você vai depender menos do Google. Quando você começa a criar o seu banco de dados, que pode ser acessado de qualquer lugar, de um celular, de um pendrive, você depende menos da internet. A gente não tem internet em todo lugar. A gente vai para... Até aqui na capital, várias capitais, a gente não tem internet em todo lugar. O 3G não funciona, o 3G é um lixo. Tipo, na capital é assim, no interior é pior ainda, não tem. Quando você tem um banco de dados offline, você perde um pouco essa dependência e isso é bom. Tá? E amanhã a gente vai entender também um pouco como funciona a lógica do Facebook para jornalistas. E se tiver tempo, se der tempo, vamos conversar também sobre assuntos que deveria interessar a todas as pessoas que trabalham com jornalismo, mas que passa batido, que é a questão de segurança. Eu conheço, tenho colegas, já passei por vários jornais que sofreram com isso aí e ainda hoje estão sofrendo. Tá? São jornalistas que são manipulados por pessoas que eles acham que é uma pessoa e não é, porque depende muito de e-mail. Tá? O e-mail é uma ferramenta excelente. Agora, você tem que saber como é que funciona o e-mail. Como é que funciona essa troca de informações de e-mail. E aí, se der tempo amanhã, a gente vai fazer um teste muito simples, que é o seguinte. Eu, Paulo Rebelo, posso pegar o nome de qualquer um de vocês e eu posso enviar um e-mail com o nome de vocês. E a gente faz isso aqui na hora. E não sou hacker, não tem nada de hacker nisso. Tá? Eu não tenho um programa específico, não é nada. Isso é apenas um pequeno conhecimento de como funciona o e-mail. E aí vocês passam a entender como o e-mail é inseguro.
Qualquer pessoa pode escrever um e-mail no seu nome e vocês não vão saber nunca. Elas vão ter uma dificuldade de acessar o seu e-mail. Se ela não tiver a sua senha, ela não vai conseguir pegar seus e-mails, é fato. Mas ela pode enviar. E uma mensagem enviada errada acaba com a carreira de qualquer um. Tá? Então, são assuntos que eu acredito particularmente, que como jornalistas, tá? Como especialistas em informação que a gente está tentando ser, como produtores de conteúdo, a gente tem que entender, não precisa virar especialista, mas a gente precisa entender como funciona. O que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito e quais são os riscos que a gente corre. Todo mundo agora, está aí o caso da Carolina Dickmann, né, que virou um caso nacional. Mas isso é o que acontece todos os dias e acontece com nós também, com jornalistas. Tá? Então, fica o convite para amanhã, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse curso e quem tiver dúvida, pode me escrever, mandar uma mensagem e a gente atende na medida do possível. Muito obrigado pela atenção. Bem, pessoal, vou abrir para as perguntas, mas eu quero só começar com uma curiosidade. Me diz uma coisa, para acessar o conteúdo desses jornais que eles tragam, tem que assinar mesmo? Tem jeito? Minha curiosidade. Veja, hoje, você tem que ter uma senha. Tá? Para acessar o site do Jornal Fechado, você tem que ter o login e uma senha. Agora, o que acontece hoje os jornais, eles, sendo bem transparentes, a maioria do pessoal do jornal não gosta desse sistema fechado. É uma imposição, de fato, do mercado. Então, o que acontece? Os jornais não trabalham tecnicamente para impedir que mais de uma pessoa acesse com a mesma conta. Então, o que existe hoje eu tenho uma senha e distribuo aqui para todo mundo, e as pessoas, 200 pessoas ao mesmo tempo, estão usando a mesma senha para acessar o conteúdo do jornal. Isso pode ser bloqueado, mas a maioria dos jornais aqui no Brasil não bloqueia. Tá? Então, hoje o que faz é isso. A assessoria de imprensa, em geral, tem assinatura. Muita gente tem assinatura. Então, ela divulga, passa a assinatura para você e você usa à vontade, em qualquer lugar. É esse o jeito. Boa noite, Paulo Rebelo. Eu gostei das suas colocações porque eu sou, assim, um pouco leigo em informática, né? Eu não sou da geração de muitos que estão aqui, que nasceram aí em plena informática, mas tenho buscado aprender cada vez mais para não ficar para trás, né? Não tenho dúvida disso. Agora, você colocou aí sobre imparcialidade no jornalismo, até deu sua opinião, eu concordo com você, não há como acreditar que há uma imparcialidade total no jornalismo. Você colocou aí como a gente pesquisar, e apenas para realçar o que você falou, da busca de alguns jornais que se fecham e não deixam a gente pesquisar, e eu não diria que eu tenho sofrido muito isso, mas a gente às vezes fica com raiva porque você busca o conteúdo e não consegue. A semana passada, um sergipano foi assassinado em Arapiraca, gerente do Bradesco, funcionário do Bradesco há 25 anos, e eu só recebi a informação por telefone de que ele havia sido assassinado horas antes de eu começar o meu programa na emissora em que trabalho. E fui lá buscar, rapidinho. Eu coloquei lá no Google, jornais de Alagoas. Eu acesso diariamente o Jornal Gazeta, mas o Jornal Gazeta não tinha essa informação. Pelo incrível que pareça, é o maior jornal do estado de Alagoas, mas não tinha. E fui e coloquei eu pedi lá no Google e ele trouxe uma informação rápida sobre o que aconteceu com o gerente. E aí, é claro, eu já tinha o contato com a família e tal, e coloquei a irmã do cidadão que perdeu a vida, que foi assassinado, aquela coisa toda. Então, eu acho muito interessante, é fantástico. Você colocou aqui também sobre o especialista que deveria estar inserido nas redações dos jornais.
Você citou aí profissionais do direito. Eu também concordo. Eu acho que deveria ser assim. Deveria. Mas isso não acontece nem vai acontecer tão cedo. Eu não sei se no jornal que você trabalhou, nos jornais que você trabalhou, existe. Ou se os grandes jornais estão se utilizando desses meios, desses requisitos para trazer um jornalismo de qualidade. Agora, como é que a gente vai ter um profissional especialista do direito, da psicologia, enfim, de outras especialidades, em um jornal que mal tem um jornalista numa redação? Essa é a pergunta que eu lhe faço, e mais uma vez lhe parabenizo pela exposição nesta noite. Bom, vamos lá. Primeira coisa, em relação ao assassinato do cara que você não encontrou informação, eu costumo dizer o seguinte: existia um cidadão que todos vocês... Eu encontrei, foi rapidinho, entendeu? Mas no jornal você não encontrou, mas não né? foi no jornal principal do Estado. Certo. Mas não é porque ele não tem essa ferramenta aí de fechar para o público, entendeu? É porque ele realmente não tinha informação. Mas encontrei em outros sites, principalmente certo. de Arapiraca. Existia um cidadão chamado Winston Churchill, tá? Que a gente estudou lá nas aulinhas de História, Segunda Guerra. E esse cidadão costumava dizer o seguinte: se os homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas, reticências. A gente nem comia salsicha e nem seguia a lei. Jornal é igual. Depois que você descobre como é feito um jornal, como é que um jornal vai para a rua, como muitas vezes há uma promiscuidade acentuada demais na produção da notícia, se as pessoas que não são jornalistas soubessem como é feito um jornal, elas parariam de ler tudo, né? E já estão parando, mas não por descobrir, por outras razões, tá? Então, veja, as dificuldades dos jornais pequenos é notória. Às vezes o jornal não é pequeno, a gente tem a dificuldade de jornal aqui em Recife, na Bahia também são grandes. Por isso que eu acho que o segredo da qualidade no jornalismo tem que partir de cada um de vocês. Porque se a gente for esperar que o patrão, que o dono do jornal tenha essa visão de qualificar a informação, a gente se aposenta, morre e não sai do lugar. Eu já dei curso dentro de jornal, tá? Tentando promover um uso, por exemplo, de banco de dados, para que todos da redação possam se beneficiar de um banco de dados coletivo, tá? Como se fosse uma rede interna. Tá? Aqui a gente tem uma rede interna de internet. Também pode ter uma rede interna com banco de dados que todos os estudantes tenham acesso. Jornal é igual. Tá? Já fiz isso várias vezes. Vamos fazer um banco de dados. Não vai para frente. Tá? Não sai. Isso em jornais grandes. Então, eu não sei a solução para tudo. Agora, eu acredito que o início da solução é a gente ter a iniciativa. Então, se o jornal só tem um repórter, não tem como, não tem especialista, não sei o quê. Tudo bem, então nós vamos tentar adquirir esse conhecimento. Certo? Vamos atrás, porque se for esperar que venha de cima, é muito difícil. Tá? E eu acho que esse congresso aqui, como todos os outros congressos que eu já participei, a gente sempre sofre com uma dificuldade muito grande, que era para estar cheio aqui de todos os profissionais da imprensa. Tá? Tem muita gente boa aí dando palestra, não sei o quê, mas eles não estão aqui. Por quê? Pode ser porque o jornal não libera, porque o cara não interessa, não interessa a ele, não sei, certo? Mas parte do indivíduo. Então, eu acho que se você começa aos poucos a procurar esse conhecimento, depois de uns meses, é feito ginástica, entendeu? Depois dos meses você vai começar a ver esses resultados.